Estamos ao vivo! Que maravilha! Mais uma vez, 10ª live! Gente, inacreditável! Já chegamos nisso tudo! 10ª live, Targélia! Um beijo! Já chegou, vou acenar pra você. Uma das nossas convidadas mais que especiais dessa live de hoje, Gisele Saviani, um beijo, sempre presente aqui, né, Gi? Coisa boa. O som tá ok? Como é que tá, gente? Como é que tá o som? Edson, um beijo, pai! Oi, vou acenar pra vocês todos e todas. Como é que tá o som? Tá ok? Eu vou aproveitar esse início que entrou alguma coisa no meu olho, mas tá tudo bem já. E a imagem também tá ok? Tudo certo? E aí, vão falando. Bom, hoje a gente não vai dar 5 minutos, não, de espera, né, de início aí, sem Deia Monte, olá! A gente vai fazer um pouquinho mais curto esse período inicial, né, para esperar as pessoas entrarem, porque hoje a nossa live é uma live diferente. Então eu vou aproveitar que a gente já... Guerrinha, Rafael Guerra, artista maravilhoso. Feliz Bela, muita gente entrando, que bom. Então, gente, como a gente tem muita coisa hoje, eu vou aproveitar e já vou começar. Eu sou Natália de Souza Albuquerque, sou bióloga, tenho mestrado e doutorado em psicologia experimental com ênfase em comportamento animal. Sou pós-doc atualmente do Instituto de Psicologia, do Departamento de Psicologia Experimental, do qual eu tenho muito orgulho. Beijo para todos e para todas, do meu laboratório e dos outros laboratórios. E a ideia desse Instagram, claro que a minha área de pesquisa é relacionada a animais não humanos, mas a ideia desse perfil de Instagram é trazer várias questões, não necessariamente relacionadas a animais não humanos, como é a de hoje, por exemplo, mas que façam a gente pensar, e pensar para que a gente possa transformar o mundo de uma maneira muito positiva, né? Todos nós temos um papel no planeta e a gente precisa exercer esse papel, né? Como eu gosto de dizer, de agentes transformadores do mundo. Então, essa live de hoje, ela vai ser um pouquinho diferente, porque a gente tem duas convidadas. Então, a gente vai fazer uma dinâmica um pouco diferente. Eu já vou explicar para vocês o tema central de hoje, né? Por que Paulo Freire deve estar na escola. Mas a gente vai fazer, então, eu vou fazer uma introdução, essa introduçãozinha, vou fazer uma apresentação formal das nossas convidadas, mais que especiais. E então, a gente vai ter 15 minutos de fala da professora Erivalda. Eu tenho algumas perguntas, vou fazer essas perguntas que vão nortear essa conversa. Depois, como o Instagram não permite 2 pessoas, né? 3 pessoas ao mesmo tempo, a professora Erivalda vai sair, a professora Targélia vai entrar, e aí a gente tem 15 minutos também de conversa, com alguns tópicos para nortear a nossa conversa. E então, depois disso, a gente vai abrir para as perguntas. Eu volto com a professora Erivalda por 10 minutos, e aí a gente faz algumas perguntas, né, que vocês colocarem.
e depois a gente volta com a professora Targélia e a gente faz mais perguntas que vocês colocarem. Então vão fazendo os comentários, vão fazendo as perguntas e eu não vou entrar nesses comentários, nessas perguntas ao longo dessa conversa inicial, mas a gente vai ter um tempo dedicado a isso. Então façam as perguntas, não deixem de aproveitar essas professoras, pesquisadoras, mulheres maravilhosas, ativistas por uma educação emancipadora e democrática e de qualidade. E aproveitem, copiem, colhem. Se a gente por acaso não chegar na pergunta de vocês ou no comentário, aí vocês podem voltar depois, mandem para mim ou a gente manda diretamente para as professoras, tá bom? Então, vou começar a fazer então as apresentações, que eu estou muito emocionada hoje. Setembro é o mês de aniversário de Paulo Freire. A professora Erivalda entrou também. Um beijo, logo vamos estar aqui conversando. Então, setembro é o mês de aniversário de Paulo Freire. No dia 19 de setembro, Paulo Freire estaria fazendo 99 anos. Ano que vem é o centenário de Paulo Freire. Então, nada melhor do que ter uma live para falar sobre Paulo Freire, principalmente para falar por que Paulo Freire precisa estar na escola. Então, por isso nós temos essas duas convidadas maravilhosas, porque é uma grande comemoração. E a nossa primeira convidada, então, é a professora Maria Erivalda dos Santos Torres. Ela é professora aposentada, tem formação em letras, pedagogia e gestão escolar, é coordenadora do Fórum Regional da EJA do Agreste Centro-Norte, EJA, Educação de Jovens e Adultos, faz trabalhos de formação pedagógica com as redes municipais e é presidente do Centro Paulo Freire Estudos e Pesquisas, que é sediado na Universidade Federal de Pernambuco. E a nossa segunda palestrante, educadora, participante, com muito orgulho a minha mãe, que eu vou tentar não chamar de mãe, é a professora Targélia de Souza Albuquerque. Ela tem graduação em pedagogia, mestrado em educação brasileira e formação do educador pela PUC do Rio de Janeiro. Tem doutorado em educação com a especialidade em currículo pela PUC de São Paulo. É professora da pós-graduação da FACHO, professora aposentada da Universidade Federal de Pernambuco. Ela é coordenadora de 2 projetos solidários, um com adolescentes e jovens privadas de liberdade e outro com idosas, dentro de um grande projeto chamado Passos para a Autonomia, que ela criou, que é Passos para a Autonomia, Encontros do Yoga Integral com a Pedagogia Paulo Freire, que é um projeto lindo. Ela é autora de vários livros na área e escritora de literatura infanto-juvenil à luz dos fundamentos freirianos. Ela é membro da Cátedra Paulo Freire, da UFPE, e sócia formadora do Centro Paulo Freire Estudos e Pesquisas, sediado na UFPE. E além disso, ela colocou uma notinha para eu falar que ela é minha mãe e amiga e parceira de lutas da Erivalda. Então, com isso, eu gostaria de chamar a nossa primeira convidada, né, a professora Erivalda Torres. Vou chamá-la por aqui e a gente vai, então, começar essa conversa. Vamos lá, ela está entrando. Vamos lá, Instagram, não nos deixe na mão. Ele está falando que está aguardando resposta. Então, eu acho que é a internet que está um pouquinho lenta. A professora Erivalda está aqui, eu consegui adicioná-la, mas eu estou esperando para que ela entre mesmo na nossa conversa, porque a gente tem algumas questões para discutir. Olá! Olá! Oi,
Erivalda. Que prazer Oi, minha querida. ter aqui. O prazer é todo meu. Agradeço demais pelo convite feito para estar aqui com você hoje. Ah, que bom. Eu que agradeço, né, por ter aceitado o convite e fico muito feliz, né, não só como a educadora, professora, né, profissional que é, atuante, ativista, mas também porque é presidente do Centro Paulo Freire, né? Coisa boa. Então, faz todo sentido, né? Então, Erivalda, como a gente tem, né, pouco tempo, eu acho que eu posso começar a gente pode começar a conversar, pode ser? Pode sim. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar, né? A gente fala, por que Paulo Freire deveria estar na escola? Mas aí, quem é Paulo Freire, né? Muitas pessoas nem sabem quem é Paulo Freire. E aí, se você pudesse falar um pouquinho da biografia dele, para a gente seria ótimo. Ok. Boa tarde a todas as pessoas que estão compartilhando conosco, que estão nos assistindo. Natália, Tagélia, que é um prazer imenso estar aqui com você, né? Também. E a todas as pessoas, né? Que estão conosco neste momento, partilhando conosco esse conhecimento agora. Falar de Paulo Freire é uma alegria, especialmente no mês em que ele faz 99 anos, né? Na quarta-feira, aliás, no sábado passado, 8 dias, hoje, dia 19, ele completou 99 anos. Então, Paulo Freire nasceu é, em 1921 e veio a falecer em maio de 97. Durante a sua trajetória, Natália, Paulo Freire construiu muito e nos ajudou muito. Ele é um dos pensadores é, que mais contribuiu para a formação de professores e para uma educação libertadora, não somente no Brasil, mas no mundo. Primeiro, Paulo Freire contribuiu lá fora, para depois ele contribuir, aqui, quer dizer, ele contribuiu aqui no Brasil, mas devido os momentos críticos que nós passamos em nosso país com o golpe militar de 64, Paulo Freire foi obrigado a sair de nosso país e aí fazer a sua militância política pedagógica fora do Brasil, né? Então ele é um dos pensadores mais notáveis da história mundial, pedagógica mundial, né? E foi influenciado por uma pedagogia chamada pedagogia crítica, a pedagogia onde não há uma neutralidade na educação, mas sim onde as pessoas podem se posicionar, né? Ele escreveu a sua primeira obra, ele escreveu em 1959 para a Universidade Federal do Recife, né? Foi na sua tese e foi publicada em 1959, Educação e Atualidade Brasileira. Foi a primeira obra. Mas Paulo Freire tem uma obra-prima que tanto nos encanta, que foi a Pedagogia do Oprimido, que ele não escreveu quando estava no Brasil, mas sim fora do Brasil, no exílio, lá no Chile, né? E essa pedagogia, ela é diferenciada porque ela ajuda, onde ela vem tratar da libertação. Ajudou muitos professores, uma educação libertadora, emancipatória. Então, um livro que foi usado em todo o mundo, né? E publicado em diversas línguas, Paulo Freire. Ele é citado em trabalhos acadêmicos, o terceiro mais citado do mundo, É né? Ele, mesmo?
Exato. Ele ganha, inclusive, da obra A Pedagogia do Oprimido, ele ganha da obra Vigiar e Punir, de Michel Foucault, né? E O Capital, de Karl Marx, né? Que ainda tem uma relevância bem maior, né? Foi o brasileiro, Paulo Freire, né? Mais homenageado da história do Brasil, né? Ele tem pelo menos 35 títulos, né, de doutor honoris causa, pelas universidade da Europa até as universidades da América. Então, ele foi um brasileiro que nos inspirou e que nos inspira a lutar pela educação, né? É onde ele mostra que o sujeito ele deve ser, né? Que o sujeito não deve ser neutro, né? Que o sujeito deve ter opinião própria, deve formar sua própria criticidade. Maravilha. Então, quando é o tempo, você fala. É que tá tão bom, a gente tem mais coisas para falar, mas fala mais um pouquinho e a gente passa. Tá bom. Ele nasceu aqui, na nossa terra, um brasileiro que nasceu em Recife, Pernambuco, lá em Jaboatão dos Guararapes, né? Foi um filho de Joaquim, né? Um capitão da polícia, né? E ele passou o que mais nos instiga, principalmente quando a gente está lendo Cartas à Cristina, é que Paulo Freire, ele era de classe média, mas ele viveu na pobreza e passou pela fome. E isso fez com que ele lutasse pelos oprimidos e fizesse uma educação que libertasse as pessoas. Né? Ele, desde a infância, quando ele escutava as conversas dele, do pai dele, com o tio dele, então ele já podia imaginar e sair daquela condição de opressão. Né? Então, tem essa questão que Paulo Freire fez. Ele fez um projeto para alfabetização, onde ele alfabetizou 300 pessoas em 45 dias, com a sua proposta, né? E foi na época do governo de Goulart, e ele primeiro fez em Recife, em Pernambuco, e depois foi para o Rio Grande do Norte. E chamou a atenção com essa alfabetização em tão pouco tempo e de maneira que era com as palavras geradoras do conhecimento dos estudantes, né? Da realidade, do chão que os estudantes pisavam, do território deles. E, sendo assim, ele foi chamado pelo governo para poder fazer um projeto para 20 mil estudantes. Só que veio a ditadura, e Paulo Freire, durante 70 dias, ficou preso, encarcerado, até pedir exílio, primeiro na Bolívia e depois no Chile. Ele morou 5 anos no Chile, mas quando o governo de direita começou a assumir, Paulo Freire não poderia mais permanecer no Chile. Então, Paulo Freire foi convidado para ser professor substituto em Harvard, e foi quando ele foi para a Europa, depois Suíça, e assim vai, até voltar para o Brasil, quando houve a anistia em 79, e no ano de 80, Paulo Freire voltou para o Brasil. Né? Ele teve 2 esposas, onde a primeira faleceu em 80, se não estiver equivocado, acho que foi em 88, parece-me, o falecimento da sua primeira esposa, e aí ele casou-se com uma estudante onde ele era do mestrado, que ele era orientador do mestrado dela, e ela que é conhecida até hoje e vive nos dando palestra e nos contemplando com as suas falas, que é a Anita Freire, né? Então, e aí ele queria maravilhoso, assim, foi muito, muito bom. Claro que tem muita coisa, né? Muito, não dá.
Mas eu acho que esse resumo que você fez foi muito esclarecedor e muito rico. E aí, quando você fala, né, em alfabetização, Paulo Freire falava em alfabetizar não só as crianças, né, mas também os jovens e adultos. E você tem toda uma inserção com esse trabalho. Como é que é a pedagogia Paulo Freire, né? Como é que é os ensinos de Paulo Freire para a educação de jovens e adultos? É. Eu comecei minha vida profissional trabalhando com Paulo Freire em um projeto que chamava-se Faz Ler, aqui em Caruaru, onde eu comecei trabalhar na alfabetização de jovens e adultos. Uhum. E durante 32 anos de minha vida, eu passei trabalhando na educação de jovens e adultos. Mesmo que eu exercia outras funções, como gestora, como supervisora regional, mas era com a educação também de jovens e adultos. Então, a minha carreira, né? Nós passamos. Trabalhar com Paulo Freire na educação de jovens e adultos, especialmente em uma modalidade onde ela é garantida pela Constituição de 88, no seu artigo 208, no seu inciso 1º, está lá garantido na lei, mas ainda hoje há aquela... É como se muitas pessoas, ou eu digo instituições, escolas, secretarias, visse a educação de jovens e adultos como um projeto e programa de maneira compensatória. E, na verdade, não é, né? Ela é uma modalidade de ensino desde 1988, onde o direito subjetivo do estudante está ali garantido por lei. Então, trabalhar com Freire é você dar esse direito, garantir o direito dele, garantir a voz do estudante. É você não levar um currículo pronto, é você discutir com ele, criar com ele, fazer a dialogicidade com o estudante, né? Criando partindo daí. Não somente na alfabetização. Na alfabetização, obviamente, seriam as palavras geradoras, que ela não iria levar pronta, mas sim construir com o aluno. O aluno ter liberdade de escolha, ter liberdade de expressão, de dizer a sua necessidade. A realidade, é importante ver a realidade do estudante e o momento histórico em que ele está vivendo. Na questão das séries do segundo segmento e do primeiro segmento, sem ser a alfabetização, seria importante, com Paulo Freire, você ver o contexto histórico. O que interessa a realidade do estudante. Porque o estudante de educação de jovens e adultos, ele não vai pensar em uma coisa só para o futuro, não. Ele vai pensar em algo para o presente, o que vai mudar a vida dele no presente. Então, mudando o presente para ele vai ter interesse em participar. E ele só vai ter interesse se a realidade dele estiver ali conjugada com os conhecimentos científicos. Não é dizer que nós não vamos passar os conhecimentos instrutivos científicos que permeia a escola, né? Que permeia a instituição escola, educação, mas que essa educação ela parta da realidade do estudante, que ela parta para a necessidade do estudante, que ela traga algo crítico, que ela possa emancipar, transformar o estudante, que ele possa ser um ser crítico e um agente de transformação social, que partindo das discussões entre educador, o debate, a provocação, partindo daí, ele terá a condição de ser sujeito da história de vida dele. E um agente de transformação social, onde ele vai ter condição de mudar
a sua realidade. Porque se ele não tiver condição de mudar a realidade onde ele vive, ele não teria, não adianta, né? Somente colocar, porque a lei garante a inserção do aluno, mas a permanência do aluno, do estudante, do educando, ela só será garantida se a escola for interessante e significativa para ela. E só será significativa se ela partir da realidade dele, da história de mundo. Porque os estudantes de educação de jovens e adultos, eles têm histórias, eles têm vivências, eles têm experiências para serem discutidas em sala. Eu tenho um trechozinho aqui que eu gostaria de partilhar. Claro. Nenhuma pedagogia que seja verdadeiramente libertadora pode permanecer distante do oprimido, tratando-os como infelizes e apresentando-os aos seus modelos de emulação entre opressores. Os oprimidos devem ser o seu próprio exemplo na luta pela redenção. Então, não adianta tratar o educando de educação de jovens e adultos como coitadinhos, como infelizes, como não são capazes, mas sim discutir a realidade vivida, mas sim essa realidade que parte ali da história de mundo deles, do contexto social vivido. É assim que Paulo Freire pensava. Né? É assim que está. Não sei se passei. A gente pode ficar aqui falando para sempre. Erivalda, vou fazer assim. Muito obrigada pela sua fala. Eu vou, infelizmente, tenho que lhe retirar para incluir a professora Targélia, mas logo lhe chamo de volta, tá bom? Tá bom. Tá bom. Um beijo. Daqui a pouco para responder perguntas, que o pessoal tá super envolvido aqui. Tá. Muito obrigada. Tchau, tchau. Nada. Tchau. Bom, agora eu vou chamar a professora Targélia. Ai, meu Deus, essa live. Meu coração. A professora Targélia está entrando. Vamos lá, Instagram, não nos faça perder tempo. A fala da professora Erivalda já foi, né, brilhante. Olá, professora Targélia! Olá! Estou muito feliz de estar partilhando dessa conversa, né, com a professora Natália de Souza Albuquerque, né, que acompanhou, né, uns 10 anos atrás, os projetos do Centro Paulo Freire. A gente não pode lembrar, não pode esquecer, né, daquele projeto coordenado pela presidente da época, né, que era a professora Naide dos Santos Lima, e aquele projeto em que a gente fez uma pesquisa nos municípios do estado de Pernambuco, do Sertão, do Agreste, para exatamente sentir como é que os professores de jovens e adultos desenvolviam suas práticas, que fundamentos freirianos. Então, Natália, você está duplamente de parabéns, porque nessa sua carreira, mesmo na área, né, dos sujeitos não humanos, mas você nunca deixou de trazer os humanos, principalmente nessas relações, né, afetivas, na cognição dos cães, dos macacos, né? Então, eu estou muito feliz também de estar com a Erivalda aqui, né, a nossa presidente do Centro Paulo Freire, e de eu poder também contribuir, né, um pouquinho com essa discussão, né? Então, vamos conversar. Vamos conversar, maravilhoso. Estou muito feliz, professora Targélia, minha mãe. Não vou chamar mais de mãe, só a professora Targélia. Pode chamar de mãe, não tem problema. Quando a mãe é legal e tá na luta com você, vale a pena chamar de mãe. Vamos lá. Juntas, né? Então, Targélia,
A gente tem alguns pontos e aí o tempo corre muito rápido, então eu acho que eu vou começar logo para a gente poder aproveitar o máximo da sua fala, tá bom? Ok. Outra coisa que eu queria perguntar é, Paulo Freire foi escolhido patrono da educação brasileira. E a gente vive no nosso momento atual, né? A gente tem forças querendo retirar Paulo Freire desse local de prestígio, né? E aí eu queria saber por que Paulo Freire foi escolhido patrono da educação brasileira. Primeiro, Natália, eu vou. Erivalda já colocou várias razões, né, que concebem, que reconhecem, que reafirmam, né, o grande educador brasileiro, né? Mas eu gostaria de começar essa conversa por uma própria frase do Paulo Freire. Em Pedagogia da Indignação, o livro dele, página 133, ele diz assim: o sonho de um mundo melhor nasce das entranhas do seu contrário. Então, esse sonho, ele continua. Por isso que Paulo Freire vive, né? E o que isso nos diz? Por que Paulo Freire assusta tanto, né? Por que essas forças contrárias? Então, Paulo Freire sempre reconheceu na sua pedagogia a categoria da contradição. E é nessa contradição que se pode afirmar, né, a grande defesa ética do pensamento de Paulo Freire, que é a ética universal do ser humano. Então, ele é nessa ética que a gente vai tentar tecer um pouco das considerações da pedagogia Paulo Freire. Então, no dia 12 de abril, aliás, 16 de abril de 2012, pertinho do seu aniversário, em lei federal, com ampla discussão, né, foi reconhecido, foi denominado, tá certo? Por todas as forças governamentais, Paulo Freire, educador, patrono da educação brasileira. Por que patrono? Por que se delega esse título de patrono? A quem inspira, a quem orienta, a quem subsidia, a quem fundamenta, a quem fortalece. Então, um educador que é o terceiro mais lido e citado no mundo todo, que tem mais, este livro aqui, Pedagogia do Oprimido, traduzido em mais de 45 idiomas, da Europa, de diferentes lugares do mundo, do continente africano e do Brasil, da América Latina, entende? Ele recebeu mais de 36 títulos de doutor honoris causa, né? E como a Erivalda colocou, ele, com todo o trabalho que ele realizou na década de 59, até início dos anos 60, 63, ele demonstra que a educação é um ato político. Por que a educação é um ato político? Porque, na época, muitos trabalhadores não votavam porque não eram alfabetizados. E havia uma exigência para a votação. Então, para que os trabalhadores, para que o homem do campo, para que os oprimidos ocupassem algum lugar, eles precisariam se reconhecer. Eles são sujeitos, mas eles precisam se auto-reconhecerem como sujeitos humanos e serem reconhecidos do ponto de vista da cidadania. E naquele momento, na conjuntura histórica, ter direito ao voto. Então, porque isso ameaçou, né? Ameaçou porque a educação não era apenas um terreno neutro, onde a burguesia, onde as classes dominantes marcavam, impunham, colocavam suas marcas. Mas não, esse sujeito, ele tinha vez e voz. Então, a pedagogia freiriana é tecida em bases relacionais. Né? Então,
Paulo Freire, em 1986, ele recebeu uma medalha da Unesco. Com educação para a paz. E nesse discurso, o que Paulo Freire diz? Enquanto houver uma pessoa, um ser humano, sujeito do massacre, da fome, da violência, da destituição da sua humanidade, não haverá paz no mundo. Então, isso faz o pensamento Paulo Freire atual. Por isso que ele vive. Os 100 anos de Paulo Freire não são apenas 100 anos de um homem que morreu em 1997. Mas é de um pensador brasileiro que, dentro da sua proposta, da sua filosofia, da sua sociologia, da sua epistemologia educacional, precisa orientar os caminhos do Brasil, principalmente nesse momento de disputa do território da escola pela fascista, pela direita fascista, que quer uma escola acéfala, uma escola sem partido, uma escola onde a crítica não entre, ou seja, apenas conteúdos que eles acham que é importante que entre na escola. E a escola é um locus, é um espaço de formação plena, de formação de cidadania. É por isso que a defesa de Paulo Freire é trabalhar com e não para. Como a Erivalda também colocou. Eu falo muito, viu? A letra Erivaldo também são muitas coisas, a gente quer ficar aqui 10 horas, mas aí, tá, Gélia, eu vou aproveitar e vou puxar, né, para o tema dessa live. Por que Paulo Freire precisa estar na escola? Por que Paulo Freire, né, vocês já conversaram, Paulo Freire vive, Paulo Freire, né, com todas as suas bases epistemológicas, né, da sua pedagogia, mas por que, na prática, Paulo Freire precisa estar na escola? Paulo Freire precisa estar na escola para ocupar o espaço de humanização que todos têm direito. E que hoje, em muitos espaços escolares, a desumanização, sob diferentes formas, ela entra. E eu queria aproveitar, antes de tecer algumas considerações assim, mais fortes, dizer para você, Natália, que Paulo Freire era um homem que gostava de gente, mas ele amava a natureza, as flores, os animais, a vida, as relações entre o homem e a natureza. Por quê? Porque Paulo Freire, em sua proposta de historicidade, ele chama a atenção que nós precisamos, é a visão ontológica dele, a visão do ser. O reconhecimento desse ser como sujeito humano lhe dá uma possibilidade de reconhecimento que ele é inconcluso, incompleto e inacabado. Por essa razão, nós precisamos uns dos outros para realizar a nossa humanidade, o nosso processo de humanização. Mas isso não é assim, num passe de mágica. Então, o que Paulo Freire vai colocar, né? Esse ato relacional de sujeitos que, ao se reconhecerem num processo pedagógico, educativo, dialógico, eles podem se reconhecer como sujeitos no mundo e do mundo, e não serem ludibriados, não serem enganados, não serem domesticados. É uma palavra muito forte que ele usa. É necessário imergir na realidade, compreender como essa realidade se tece, a opressão. Por que oprimir? Por que trazer e dizer que índio e caboclo
causa as queimadas no Pantanal, Hum. destratar, desqualificar o sujeito do seu lugar de cidadão. Então, o reconhecimento de ser sujeito dá a possibilidade, numa relação coletiva, vivenciar um processo de conscientização. E essa conscientização que permite estar nesse processo, ao imergir na realidade, ao compreender essa realidade, não basta. Eu preciso emergir com essa crítica, mas tomar decisões. E é esse o espaço onde se pode trabalhar essa formatividade, esse plano paulo-freireano de formação de consciências, de formação do sujeito humano. E eu traria a própria fala de Paulo Freire quando um ano, engraçado, no próprio ano que ele faleceu, só que em fevereiro, ele foi chamado aqui em Recife pelo SESI para ser homenageado. E Paulo Freire reconhece que toda a experiência dele de trabalho no SESI, que está ligado a todo esse movimento de cultura popular, ou esse movimento do próprio Angicos, né? Ele diz que foi essa experiência que foi fundante do seu pensamento. E ele diz assim: difícil é mudar, mas não é impossível. Não obstante, a mudança está submetida a dificuldades, por não ser arbitrária nem feita a bel prazer. Não há dúvidas quanto a isso. É necessário, sim, ter-se a noção de que ela é social, com uma dimensão individual, e é possível. Eu diria que a educação desempenha um papel fundamental, e seu grande valor reside no fato de que, não tendo tudo, pode muita coisa. Cabe-nos a reflexão sobre o que é possível, e isto se encontra histórica, social, ideologicamente condicionado. Ele fala em condicionamento, não em determinação. Né? O que é viável em Recife, por exemplo, não necessariamente será em Caruaru ou vice-versa. Resta-nos descobrir em que condicionamentos as possibilidades se dão ou não. Maravilha. Então, descobrindo esse espaço escolar, essa instituição escolar, e os condicionamentos que a cercam, as disputas da qual ela é foco, de como o atual governo quer desqualificar o ser humano, o professor, o docente que trabalha lá, e como as contradições fervilham dentro dessa escola. Por isso que Paulo Freire precisa estar na escola. Maravilhoso, maravilhoso. De novo, podia ficar aqui para sempre. Mas a gente vai ter que... Vou fazer como eu falei para a Erivalda. Vou ter que lhe retirar, Targélia, peço desculpas, mas o Instagram não deixa mais de 2 pessoas. Vou trazer a Erivalda. Muitas pessoas falando, pessoal, copiem suas perguntas e comentários em algum lugar, porque depois a gente pode fazer uma segunda live ou mandar para as professoras, porque tem muita gente falando. Então, eu vou lhe tirar, vou colocar a Erivalda, depois ele trago de volta, tá bom? Você não tira, porque essa live é uma presença na nossa vida, minha e de Erivalda. E de todos os freirianos e simpatizantes de Freire. É isso, é isso. Até daqui a pouco. Um beijo. Bom, então eu vou chamar a professora Erivalda de volta. E aí a gente vai fazer, eu tô vendo que tem muitas perguntas, então a gente vai ter que fazer um... Erivalda está entrando, meu Deus, a gente não tem tempo. Olá, Erivalda! Ah,
Erivaldo, como eu estava falando para a Targélia, a gente tem muita gente engajada nessa live, Que muitas bom. perguntas, comentários, muita gente achando as falas de vocês riquíssimas. Então, eu vou pegar algumas, vou por ordem, estou falando para as pessoas copiem, colhem em algum lugar essas perguntas, esses comentários, porque depois a gente pode mandar para as professoras, né? Erivaldo, Targélia, podem mandar para mim, eu repasso também, para não ficarem sem a resposta. Mas, Erivaldo, eu vou falar, vou selecionar aqui umas duas perguntinhas para você. Vou só pedir que Uhum. você seja breve, não porque a fala não é rica, mas é porque realmente o tempo está correndo muito, tá bom? Uma das perguntas é da Gisele Saviani, e ela disse assim: como falar de Paulo Freire num momento fascista como esse, além da pandemia também? Daí eu acho que a Targélia estava falando disso, né, agora, e é interessante. Como que a gente pode falar de Paulo Freire nesse momento? Esqueci o nome da. Como é o Gisele. nome? Gisele. Veja só, Gisele, talvez eu não tenha a resposta para lhe dar especificamente, mas eu digo a você que nesse momento fascista, nesse momento que nós estamos vivendo, onde todas as retiradas de direito, onde a gente está no momento histórico vivido assim de realidades opressoras, foi um momento onde as pessoas estão mais procurando conhecer Paulo Freire em todos os lugares. Talvez a perseguição de Freire, as questões que estão sendo envolvidas e o momento nos dê força para que a gente possa ver a necessidade de... Porque os ensinamentos que Paulo Freire nos deixa é que nós devemos lutar por uma educação não opressora e uma educação libertadora. E o momento histórico vivido, ele nos remete a isso. É uma educação, escola sem partido, como Tagélia colocou, é uma educação onde as pessoas, onde nós não temos um ministro certo, onde nós não temos orientações e estamos vivendo um momento pandêmico muito forte. Inclusive, eu fui vítima desse momento, estou sendo vítima desse momento. Mas não é por ter sido vítima, não é pela dificuldade, não é pela retirada, querem tirar a democracia, o Estado de Direito da gente, tudo isso que a gente vai desistir. A luta tem que ser maior. O sentido de luta, de coletividade, tem que ser maior para que a gente possa nos fortalecer cada vez mais e vencer a batalha contra a opressão. É difícil dizer a você, né? Todas as dificuldades que nós estamos vivendo, mas nós não podemos nos calar, não podemos ter medo, nós temos que enfrentar, né? Enquanto educadores, que a gente pode mudar e fazer a transformação social exigida e almejada por Freire, mesmo no momento difícil, porque em 64 não era diferente, não, era difícil. Então, e quando ele foi exilado também era difícil. E a gente que segue, que acredita, não vai se calar, a gente vai lutar. É isso aí. Continuemos na luta, né, Erivaldo? Continuamos na luta, exatamente. Erivaldo, mais uma perguntinha. A Maria Aparecida pergunta: como Paulo Freire pode ser vivido no chão da escola? Quando ele pode ser vivido no chão da escola? Com as minhas ações. Quando eu não tiver medo de ser eu, Erivalda, professora, que acredita que posso fazer uma educação libertadora, emancipatória. Quando eu acredito que o meu estudante, ele não vai ser o coitadinho da história, mas um sujeito de direito, um sujeito que pode... que ele é um sujeito cognoscente, e por ser um sujeito cognoscente, vai fazer a transformação social. Então, ele vai viver no chão da escola, escutando
as realidades, as histórias de vidas, as histórias de vida, as experiências de vida de cada sujeito que ali está. Então, penso, Aparecida, que é dessa maneira que nós vamos ocupar o chão da história, resistindo e ressignificando a cada momento que a gente está lá. Porque, senão, a gente não vai conseguir. A gente vai desistir, a gente não vai ocupar, porque educação é uma relação político-libertadora, né? Eu não posso. O ato político de educar é o ato de posicionamento. Qual é o meu posicionamento? Qual é a minha posição frente à situação vivida? Se mandam eu ir por aqui e eu sei que ir por aqui está errado, eu vou buscar um caminho, uma brecha que eu vou por aqui e vou fazer meu trabalho do mesmo jeito. Mas da maneira que eu acredito, e não da maneira que me mandaram fazer. É mais ou menos isso. Caminhar com Freire é ser rebelde, é ser desobediente. Maravilhoso, maravilhoso. Erivaldo, pelo tempo, né? E aí eu vou, para não ficar essa demora do Instagram que vai e volta, eu vou agradecer muito a sua fala, a sua presença. Vou dizer que tem muitas pessoas, é uma pena que a gente não possa ficar com isso registrado. Muita gente lhe aplaudindo, acho que estão lhe aplaudindo de pé e agradecendo pela sua presença. Eu gostaria de agradecer a sua presença e queria pedir suas palavras finais, que aí eu finalizo com você, chamo Targélia para as últimas perguntas e finalizo com ela também. Eu agradeço bastante por esse momento, essa oportunidade de estar aqui dialogando com vocês, porque a educação é diálogo, né? Não se faz educação sem diálogo. E dizer que a gente não pode desistir da luta. E do ponto de vista crítico, é tão impossível negar a natureza política do processo educativo quanto negar o caráter educativo do ato político. Paulo Freire diz isso, né? Então, a gente não pode negar o ato político, a natureza política, a nossa ação enquanto sujeitos no mundo, com os sujeitos e não para os sujeitos, né? O importante que eu digo nas minhas palavras finais é que a gente tem que aprender que a gente é mais, a gente vai ser mais sempre, à medida que a gente quer, com humildade, com serenidade, com amorosidade e esperançando sempre. Esperançar e resistir seriam minhas palavras finais para a gente. Obrigada, Natália. Um cheiro bem grande para você, né? E obrigada a todas as pessoas que estão nos assistindo agora. Um beijo, Erivaldo. Muito obrigada. Nada, minha linda. Tchau. Agora vamos chamar novamente a professora Targélia para mais algumas perguntas. Olá, professora Targélia! Olá! E um abraço para todo mundo que está assistindo assim e uma gratidão imensa, Erivalda, pelas contribuições e pelas aprendizagens. Eu vou aproveitar para falar. Oi, desculpa? Não, se você quiser fazer algumas perguntas e aí eu respondo como um bloco, aí a gente ganha um pouco de tempo. Tá, eu vou colocar duas perguntas. Tem uma pergunta e um comentário, eu estou fazendo pela ordem. E aí estou pedindo para as pessoas realmente copiem essas perguntas e mandem depois, tá? Não vamos perder essa oportunidade. Mas muitas pessoas, Targélia também, lhe agradecendo muito, ovacionando. Realmente essa live está sendo inspiradora. Vou pedir, como pedi para a Erivalda, para ser breve nas respostas, porque a gente tem um pouquinho de tempo só, então vou fazer a primeira, tá bom? A Maria Aparecida também pergunta: que posição assumir perante processos de opressão? Você quer ler? Obrigada, Aparecida. Você quer ler logo a outra pergunta?
falam muitas coisas e tal. E aqui eu tenho um comentário da Deia Monte. Uma das principais travas para os estudantes de pedagogia, o ensino de um sistema que não visa autonomia, o pensamento crítico. E aí a Lourdes Paz fala, seres incompletos e inacabados. Essa visão na escola de hoje pode fazer toda a diferença para nossos estudantes. Então, talvez, né, responder isso, como viver, Paulo Freire, nesse momento, né, numa conjuntura de opressão e, ao mesmo tempo, como incentivar o pensamento crítico e a atitude crítica. Então, veja só, Maria Aparecida, Gisele, Dayamonte e todos os colegas. Como a Erivalda colocou, a luta pela opressão, ela é permanente. Paulo Freire, inclusive, diz que a educação, ela é um processo permanente de enfrentamento, de busca, e por isso ele fala do esperançar, né? Então, a gente só pode lutar pela opressão juntos, no coletivo, trabalhando junto, criando estratégias para formar grupos. Chama aqui a Alde Júlio, que nos fala da micropolítica, da política que se constrói nos movimentos sociais, nos movimentos de direitos humanos, dos negros, dos índios, de todos os subalternos. Paulo Freire chamaria dos excluídos da terra, né? Dos condenados da terra. E uma aluna dele, em 1986, porque todo mundo pensa que essa poesia é de Paulo Freire, não é. O Instituto Paulo Freire reconhece que ele estava dando uma aula, uma palestra, e uma aluna fez essa poesia durante a palestra e entregou a ele. Ela nunca foi publicada nos seus livros, mas ela ocupou um espaço imenso na mídia. E se você me permitir, eu usaria o tempo para ler essa poesia de Paulo Freire, que se chama A Escola É. A gente tem 3 minutos, dá tempo? Vamos lá. Eu assumo essa fala. A escola é o lugar que se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é, sobretudo, gente. Gente que trabalha, que estuda, que alegra, se conhece e se estima. Diretor é gente, coordenador é gente, aluno é gente. Cada funcionário é gente. E a escola será cada vez melhor na medida em que cada um se comporte como colega, amigo, irmão. Nada de ilha cercada de gente por todos os lados. Nada de conviver com pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém. Nada de ser como um tijolo que forma parede indiferente e frio só. Importante na escola não é só estudar. Não é só trabalhar. É também criar laços e amizades. É criar um ambiente de camaradagem. É conviver. É se amarrar nela. Ora, é lógico, numa escola assim, vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer, educar-se. E é por aqui que podemos começar. Então, trazer Paulo Freire para dentro da escola é uma estratégia fundamental de luta contra a opressão. É uma estratégia fundamental de sobrevivência da liberdade, da amorosidade, do estar com o outro na ética universal do ser humano. Essas são minhas palavras finais. Maravilhoso. Responde as perguntas e ainda ilumina a gente com essas palavras. Professora Targélia, gratidão imensa, minha mãe amada, inspiradora. Muito obrigada por essa fala riquíssima. Vou falar aqui, né, nesses últimos segundos, que a gente tem um monte de gente que comentou,
que engajou, que aplaudiu, que amou, que disse que não se sente sozinho ou sozinha com essa interação aqui nesse espaço. Então, quero agradecer imensamente a sua presença, como agradeço a Gerivalda, professoras maravilhosas, que aprendi tanto, e todo mundo que participou, inclusive a professora Inês Fornari, que estava aqui também presente. Um beijo muito grande. Gratidão, gratidão. Paulo Gratidão. Freire.